Olá, nesse dia 13 de junho de 1966, 13 de junho de 2021, 55 anos depois daquela data esplêndida, especialmente para Chico Florindo e Raimundinha, e por que não dizer para a brasileira. Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Canadá, professor e radialista profissional com a DRT 1646/Piauí. Mas, na verdade, eu sou mesmo um apaixonado por nossa brasileirinha de açúcar. Eu nasci nessa terrinha mais quente que 20 mil sóis, justamente no mês de junho de 1966, o mês mais animado do ano. E o dia não poderia ser melhor. 13, dia de Santo Antônio, dia de fogueira, pertinho do dia dos namorados. Que coisa boa! Atualmente eu resido na capital de nosso estado, Teresina, mas costumo dizer que eu não cortei o cordão umbilical, ou seja, eu estou sempre ligado com a nossa cidade. Eu sou filho de um dos tradicionais comerciantes de nossa região, Chico Florindo, que já não está mais entre nós. Deus o chamou para perto dele. Porém, continua vivo entre nós. E de Raimunda Crotá. Os meus irmãos são a Junilde, que trabalha no Hospital de Brasileira, o Evaldo é autônomo, a Sara Liz trabalha no pronto-socorro em Piracuruca, a Hélia Fernanda na Prefeitura de Piripiri. Eu tenho muito orgulho e a certeza de dizer que sou feliz, pois muito recebi dessa terrinha, mas também muito contribuí e ainda contribuo para que possamos sempre engrandecer a nossa cidade. Se não, vejamos. O meu primeiro educandário foi a Escola Municipal Gil Menezes. Mas antes mesmo de ir à escola, a minha tia Zaina me ensinou a ler e escrever. Por isso, eu já cheguei por lá sabidinho, né? E como todo menino, tantas e quantas vezes eu fiquei a brincar pelas ruas de nossa terrinha. Participei dos desfiles cívicos de minha escola e já tinha o cuidado de registrar e guardar esses registros, mesmo a fotografia sendo algo ainda escasso para nós. Imagine a filmagem. Fui um dos primeiros a colaborar com a criação da Semana Cultural e sempre participei ativamente dos eventos. Um dos fundadores do Carnaval de Rua de nossa comunidade, através do bloco Vai Quem Quer. Sou um dos sócios fundadores da Biblioteca Comunitária Rubens Miranda. Eu fui o primeiro telefonista de Brasileira, quando aqui foi instalado um posto telefônico, onde atualmente é a sede da prefeitura. Participei diretamente da campanha pela emancipação política de nossa cidade, indo de casa em casa com os amigos, falando para cada família da importância de nos tornarmos independentes. E até fui o apresentador de um comício que fizemos antes do dia da eleição, onde reunimos todas as alas políticas do município em nome de nossa emancipação política. Nos meus guardados, eu tenho vários textos escritos em nome de nossa comunidade. Por exemplo, os Cabra da Brasileira e Ó Minha Brasileira. Eu não parei, continuo a escrever. Vale ressaltar que fui o primeiro assessor de imprensa da prefeitura.
Fui dono do Clube Canadá Drinks, que por mais de uma década promoveu os melhores eventos sociais de nossa cidade. Também fui futebolista por muito tempo. Ainda garoto, na década de 1970, fundamos o Vasquinho, onde o nosso meio de transporte para irmos para os interiores era a bicicleta. E quando íamos jogar nas cidades circunvizinhas, o transporte era rural de meu pai. Papai retirava o banco traseiro e enchia a rural de Culumim. Cabia todo mundo. Eu fui um dos goleiros da seleção de futebol de nossa comunidade, BEC, Brasileira Esporte Clube. Depois, atuei como jogador de linha, como se chamava, jogando pelo campeonato dos quarentões, os buchudos, os masters. Já dei a minha colaboração como professor nas escolas municipais de Brasileira Velha e Conceição de Baixo, como também nas escolas estaduais Tavares e Miguel Arcoverde. Trabalhei por muitos anos na Rádio Itamaraty AM de Piripiri e também na Rádio Sete Cidades AM de Piracuruca, sempre dando ênfase à nossa brasileira. Posteriormente, instalamos a nossa própria rádio em Brasileira, a Rádio Comunitária Unida FM. Eu sou um dos idealizadores desse projeto. Por muito tempo, fui comunicador e o diretor da mesma. Fui locutor esportivo da emissora e narramos jogos em várias cidades, onde a nossa seleção jogava, participando do campeonato estadual, e tivemos o privilégio de sermos os campeões piauienses com o jogo final no Estádio Albertão, em Teresina, com a nossa narração sendo acompanhada por toda a população brasileirense. Depois foi fundada a Rádio Comunitária Estação FM, onde também fui locutor e diretor por um determinado tempo. Teve um tempo em que precisávamos sair de nossa terrinha para estudar na cidade-mãe, Piripiri, pois em Brasileira não tinha o ginásio, referente ao fundamental menor, e muito menos o segundo grau, que atualmente é o fundamental maior. Íamos de caminhão, diga-se de passagem. Isso mesmo, de caminhão. E por muito tempo, além de estudante, eu fui o motorista de um desses caminhões, o Sheba. O outro era o Azulão. Eu sempre gostei de registrar os momentos em minha vida, seja em fotos, filmagens ou escritos. Talvez por isso eu sou privilegiado em ter um grande acervo de fatos históricos de nossa comunidade. E tudo isso me deu a oportunidade, do ano de 2018, lançar o livro Mexendo em Meus Guardados e Escrevendo a História de Brasileira, onde eu narro minuciosamente a história do nosso município. Atualmente eu tenho o canal Recortes de Meus Guardados no YouTube, onde falo e registro exclusivamente histórias com imagens inéditas de nossa brasileira. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu posto uma nova versão. Outras histórias do nosso povo também podem ser vistas no meu Facebook, Júnior Canadá, ou no Instagram, Júnior_Canadá_13. Ainda assino a coluna Recortes de Meus Guardados no site Portal Brasileira. Então, dessa forma, estamos contribuindo e deixando um legado histórico em nosso município. Eu espero que a nossa colaboração também sirva para você e enriqueça seus conhecimentos sobre essa terrinha tão amada. Um grande abraço desse eterno apaixonado por nossa brasileirinha no Piauí.